Igreja com a Santa Paz, Senhor, amém? Essa noite, juntamente com os irmãos, com as irmãs, para junto glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Quero primeiramente pedir perdão, à igreja, aos irmãos que estão aqui nessa noite, pelo atraso, meu esposo já justificou, devido ao trânsito, que não foi permitido, foi possível estarmos aqui no horário, mas prove ao Senhor de estarmos aqui para glorificar o nome dele, amém? Glória a você, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, amém? Louvado e exaltado o nome santo do Senhor, capítulo 8, vamos estar falando ali da vida dos discípulos, as pregações que o Senhor fez na vida dos seus, amém? Eu creio o que o Senhor fez aqui nessa noite, Ele continuará fazendo aqui nessa noite, amém? Da frente de você, então você não sairá. É necessário, ali nós prestarmos atenção à voz do Senhor. Amém? Livro de Atos, capítulo 8, vou estar lendo o versículo primeiro, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E Saulo, como sentiu na morte dele, e naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregavam Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ela. E Saulo devastava a igreja, entrando em casas, arrastando homens e mulheres, e entregava-os na prisão. Assim os que estavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E a multidão unanimemente prestavam atenção às coisas que Felipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela mesma cidade bruxaria, e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabavam ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor ao maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele havia enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Felipe, que lhe pregavam a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo eles eram batizados, tendo tanto homens quanto mulheres, e o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Felipe e se maravilhava vendo os milagres e sinais que lhe foi feito. Amém? Somente aqui não vai exaltar glória a Deus. Amém? Está vendo que o seu esforço na obra de Deus, você pode se sentar, o seu esforço na obra de Deus, a sua perseverança, a sua ousadia em pregar a palavra do Senhor, você vai ver resultado lá na frente. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos falando aqui da igreja. A igreja ela foi constituída, aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, no primeiro capítulo de Atos. Aí depois que o Senhor foi assunto ao céu, a palavra do Senhor vai dizer que agora os apóstolos se reúnem no mesmo lugar, eles ficam ali todos juntos, pregavam, ouviam uns aos outros a palavra do Senhor, queriam estar mais cheios, aleluia, de conhecimento, porque agora Cristo já não estava mais no meio deles, mas a palavra do Senhor diz que havia uma promessa, que o Consolador viria estar com eles. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E agora os discípulos, depois que o Senhor é assunto ao céu, eles se reúnem num lugar, aleluia, conjecturando parecido como esse, e eles começam a se reunir ali, começam a falar do reino, e é lá no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer que agora o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre cada um deles, eles começam a ser batizados, a falar em língua. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Ali era constituída a igreja, em Jerusalém, o povo começava a pregar a palavra do Senhor, eles começavam a fazer milagres, prodígios e maravilhas, porque estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, aonde passa, ele deixa sinal, aonde ele passa, ele deixa algo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 1, diz que quando eles fossem cheios do poder do Espírito Santo de Deus, eles iriam ser testemunhas de Cristo. E o que o Senhor
Porque nós estamos aqui aprendendo, aleluia, recebendo mais conhecimento do céu, para que nós possamos ser instruidores daqueles que ainda não conhecem a verdade. Louvado e exaltado na missão do Senhor. Amém. Mas agora a Bíblia vai dizer que o povo, aleluia, os seus discípulos começam a pregar. E quando eles começam a pregar, por causa do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. Agora o povo, que era pouco, começa a se multiplicar. A igreja, aleluia, começa a criar nome, começa a criar multidões de pessoas que começam, aleluia, a querer conhecer esse Cristo, a conhecer, a fazer parte desse ministério. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por conta disso, da igreja crescer, aleluia, a Bíblia vai dizer que agora levanta sempre os seus perseguidores, vai sempre levantar alguém que quer parar a igreja, vai sempre levantar alguém no meio do seu povo para que venha dispersar o seu povo. Louvado e exaltado seja a missão do Senhor. Nós sabemos que depois que o Senhor, aleluia, vai assuntar o céu, Pedro se levanta, aleluia, com grande ousadia e autoridade, começa a pregar o povo ao arrependimento e o povo começa a se converter. Os seus discípulos, aleluia, que foram instruídos pelo Jesus Cristo de Nazaré, eles recebem poder